Olá, é com muita alegria e muita satisfação que venho gravar novamente uma palestra, desta vez para a terceira Jornada Internacional de Direito, Law Week, evento introdutório para o tradicional Congresso Internacional de Direito celebrado em Gramado. Agradeço mais uma vez à comissão científica do evento pelo convite de estar aqui novamente gravando essa palestra para os senhores e para as senhoras. E hoje eu gostaria de tratar sobre o tema do combate à violência contra a mulher no direito das famílias. Um tema que vem ganhando cada vez mais corpo no direito brasileiro, uma vez que passou-se finalmente a conceber o fenômeno da violência doméstica não exclusivamente como um fenômeno de direito penal, mas também algo que espraia efeitos para outros ramos do direito, e especialmente o direito das famílias. Eu me chamo Timothy Aragon Rehmann, sou promotor de justiça no estado do Paraná, sou também editor da coluna Direito dos Grupos Vulneráveis no Jota, autor de livros, artigos jurídicos na área de violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu começo, então, tratando do impacto do combate à violência contra a mulher nas varas de família, conversando com vocês sobre algumas premissas introdutórias. E a primeira delas diz respeito ao caráter multifacetário do fenômeno da violência doméstica. Como eu falava anteriormente aos senhores e senhoras, já há muito tempo nós deveríamos ter compreendido o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher como algo que espraia efeitos não somente no direito e processo penal, mas também em outros ramos do direito, direito civil, direito administrativo, direito do trabalho e previdenciário, e quando eu falo no direito civil, especialmente no direito das famílias. Alimentos, guarda de filhos, prisão do devedor civil de alimentos, absolutamente inúmeros temas tangenciam com o direito das famílias quando ocorre uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é por isso que eu fiquei muito contente com o convite para gravar essa palestra aos senhores e às senhoras, e tenho certeza que será esse evento introdutório à Jornada Internacional de Gramado muito profícuo. Tratando então do caráter multifacetário, vem o direito brasileiro finalmente, já nos últimos anos, concebendo a violência doméstica e familiar contra a mulher como algo que também causa efeitos no direito das famílias. Exemplos que eu dei anteriormente: destituição do poder familiar, guarda de filhos, pensão alimentícia, etc. Soma-se a isso o fato do próprio Superior Tribunal de Justiça já ter começado a desenvolver a sua jurisprudência em matéria de combate à violência contra a mulher no direito das famílias. Então vocês vão ver que eu vou conversar com vocês aqui hoje alguns casos que chegaram até o Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática. E muitos talvez se sintam até surpreendidos com o quanto o Superior Tribunal de Justiça vem avançando acerca desse tema. E por fim, um terceiro e não menos importante ponto diz respeito a encarar o tema a partir de uma perspectiva de gênero. O que significa isso? É encarar o tema da violência doméstica a partir das lentes de gênero, reduzindo-se assimetrias entre homens e mulheres, reduzindo-se desigualdades entre os polos da ação por uma questão de gênero. Hoje nós temos o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi primeiramente uma recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que no ano de 2023 virou uma resolução, então de ordem obrigatória aos magistrados e magistradas do nosso país, para que estes, ao exercerem a judicatura, observem as diretrizes do protocolo e julguem com perspectiva de gênero. Prosseguindo, eu já trago uma primeira informação muito importante. O Código de Processo Civil, no artigo 698, parágrafo único, prevê a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família em casos em que houver parte mulher vítima de violência doméstica e familiar. Essa foi uma introdução trazida ao CPC de 2015 no ano de 2019 e trouxe então mais uma hipótese de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Trata-se de uma intervenção baseada na vulnerabilidade ontológica da mulher em situação de violência doméstica, utilizando aqui o fundamento muito bem colocado na doutrina por Cristiano Chaves de Farias e Conrado Paulino da Rosa, certo? Então vem o Ministério Público e intervém nos casos de família onde existe a presença de uma mulher em situação de violência doméstica, buscando resguardá-la e, sobretudo, reduzir a desigualdade processual existente entre a vítima de violência doméstica e a parte contrária.
Trata-se, portanto, como eu já disse, de uma modalidade de intervenção obrigatória do Ministério Público. Somo a esse argumento também o artigo 1048 do CPC, que foi introduzido pela mesma lei que introduziu essa nova modalidade de intervenção do Ministério Público, a Lei 13.894 de 2019, e esse artigo nos traz a prioridade de tramitação os processos cíveis judiciais em qualquer juízo ou tribunal em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar. Então vejam que vem o legislador 4 anos após o advento do CPC de 2015 e introduz uma nova modalidade de intervenção do Ministério Público, quando houver mulher vítima de violência doméstica, e também a prioridade de tramitação desses processos, especialmente os processos em que esteja presente um dos polos da relação processual, uma mulher em situação de violência doméstica. E a partir daí, eu já trago com vocês 2 novidades recentíssimas de outubro de 2023, que modificaram também o Código de Processo Civil e o Código Civil em matéria de combate à violência doméstica no âmbito do direito das famílias. Primeiramente, eu trago o artigo 699-A, que é o artigo que foi introduzido no CPC e possui o seguinte texto: nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e de conciliação, que trata o artigo 695 do CPC, o juiz indagará as partes e o Ministério Público se há risco de violência doméstica e familiar, fixando o prazo de 5 dias para a apresentação da prova ou de indícios pertinentes. Então, eu venho chamando isso de dever de certificação do juiz. A gente sabe que nas ações de família, pelo rito especial do Código de Processo Civil, existe um dever que o juiz realize a audiência de conciliação, diferentemente do que ocorre lá no procedimento comum, que as partes podem dispensá-lo. E aqui, antes de iniciar essa audiência de conciliação no âmbito do direito das famílias, o juiz deverá cientificar as partes e se certificar se existe nas ações de guarda risco de violência doméstica e familiar. Se uma das partes alegar que sim, ou o Ministério Público, será aberto um prazo de 5 dias para que as alegações sejam provadas. Percebam que o CPC, o novo artigo introduzido no CPC, o 699-A, diz expressamente nas ações de guarda. Então, a visa atrativa desse artigo, a hipótese de incidência, será quando houver um pedido de guarda, ainda que esse pedido seja acumulado, por exemplo, com alimentos, regulamentação de visitas e outras lides de cunho familiar, certo? Do direito das famílias. Então, essa é uma alteração recentíssima que modifica o start do rito das ações de família em juízo, porque agora os magistrados e magistradas Brasil afora deverão obrigatoriamente perguntar às partes ao Ministério Público, antes de iniciar a audiência de conciliação, se existe risco de violência doméstica e familiar, no caso concreto. Isso porque, e aqui eu já falo da próxima alteração que essa lei nos trouxe, uma alteração no artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, agora, não do Código de Processo Civil, vem o legislador e nos traz uma segunda exceção à guarda compartilhada. Nós sabemos que a guarda compartilhada é a regra no Brasil, artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, e havia uma única exceção, quando um dos genitores se manifestava expressamente pelo não desejo de ficar com a criança ou com o adolescente. E agora nós temos uma segunda exceção no qual a guarda compartilhada é vedada pelo legislador. Nos casos em que houver violência doméstica e familiar contra a mulher, me permito ler para vocês aqui um novo dispositivo introduzido no Código Civil, junto com o artigo 699-A do CPC, em outubro de 2023. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança, a primeira exceção que eu havia mencionado aos senhores, ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher. Percebam aqui que o legislador está preocupado, em verdade, com
a manutenção do superior interesse da criança com a integridade física da criança e do adolescente. Não por acaso, já em 2017, o Superior Tribunal de Justiça possuía um entendimento dizendo que atos de violência doméstica e familiar deveriam ser levados em consideração pelos magistrados e magistradas para decidir com quem que a criança ou adolescente deveria ficar em ações de guarda. Recurso especial 1.550.166. Eventual exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é circunstância de suma importância que deve necessariamente ser levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. Então, o legislador está preocupado não apenas em trabalhar a violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da proteção da própria mulher, mas também dos filhos da violência de gênero, das crianças e adolescentes que acabam vivenciando esses episódios de violência doméstica. Então vem o legislador e nos traz essa alteração legislativa na guarda compartilhada e também nas ações de guarda de uma maneira geral, o artigo 699-A do CPC, o dever de certificação do magistrado. A partir disso, eu trago a vocês algumas reflexões. O artigo 22 da Lei Maria da Penha dispõe das medidas protetivas que obrigam o agressor. Aquelas medidas protetivas que o juiz pode decretar em desfavor do agressor. E lá no inciso 5º do artigo 22, a Lei Maria da Penha franqueia ao juiz decretar a prestação de alimentos provisórios ou provisionais dessa mulher. Então, pode uma mulher, além de ter o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato e aquelas outras medidas protetivas mais conhecidas, também ter em seu favor alimentos provisórios e provisionais. Ocorre que chegou até o Superior Tribunal de Justiça a seguinte controvérsia: é possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos fixados com base na Lei Maria da Penha? Nós sabemos que existe uma bifurcação sobre a prisão civil do devedor de alimentos no Superior Tribunal de Justiça. Os alimentos indenizatórios, ou seja, aqueles pagos a partir de uma fixação de uma indenização, o STJ não admite a decretação da prisão civil do devedor caso esses alimentos venham a não ser pagos. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que uma pessoa atropele outra e a vítima entra na justiça e postula alimentos. O juiz decreta o pagamento de alimentos por um determinado período, o processo transita em julgado, e caso esses alimentos não sejam pagos, o devedor de alimentos não pode ser preso segundo o STJ. Porém, contudo, entretanto, nos casos de alimentos legais, ou seja, aqueles que derivam da lei, sobretudo de relações de parentesco, todos sabem aqui que é possível a prisão civil do devedor de alimentos, única modalidade de prisão civil admitida no nosso ordenamento jurídico, uma vez que o Supremo Tribunal Federal vedou a possibilidade da prisão civil do devedor, do depositário infiel, perdão. Nesses casos de alimentos legais, alimentos derivados de relações de parentesco, por exemplo, o pai que não paga a pensão alimentícia ao filho, isso é absolutamente, todos sabem disso, é fato notório, né? O próprio Código de Processo Civil disciplina isso de forma pormenorizada, é possível a decretação da prisão do devedor de alimentos. Havia, contudo, então, uma dúvida: o STJ vai aplicar o entendimento dos alimentos legais ou dos alimentos indenizatórios ao agressor que praticou violência doméstica e familiar contra a mulher e teve contra si uma obrigação alimentar a ser prestada em favor daquela vítima? E vem o STJ, então, no recurso em habeas corpus 100.446, diz o seguinte: é possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos fixados com base no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, o homem autor de violência doméstica que deve pagar alimentos estipulados em decisão judicial de concessão de medidas protetivas em favor da vítima e não paga, pode sim vir a ter a sua prisão civil decretada. Algo muito importante cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um outro tema que foi recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito aos juízes das varas de família. O STJ disse, finalmente, que os juízes das varas de família podem sim decidir e decretar medidas protetivas de urgência em favor
de mulheres em situação de violência doméstica. Suponhamos que esteja em tramitação uma ação de divórcio litigioso e o juiz percebe, então, que aquela mulher está sendo vítima de violência, e eu não falo aqui necessariamente de um crime, mas de uma violência de forma ampla. Esse juiz pode decretar medidas protetivas de urgência? Segundo o STJ, sim, desde que satisfeito 2 requisitos. Primeiro, inexista uma vara especializada na comarca de violência doméstica e familiar contra a mulher, e segundo, não seja o caso de tramitação em uma vara criminal, em demandar em juízo criminal. O principal exemplo são as ações de família, justamente o tema da nossa palestra aqui hoje, o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher nas varas de família. Então, podem esses juízes analisar pedidos de medida protetiva e decretá-las, ainda que tenham competência tão somente no juízo da família. Recurso especial 2.042.286, julgado em agosto do ano passado, em agosto de 2023. Já me encaminhando para o meio/encerramento da minha exposição aqui aos senhores e senhoras, eu gostaria de tratar um pouquinho do tema do uso capião por abandono de lar, também chamado na doutrina de uso capião por meação, artigo 1240-A do Código Civil. Trata-se de uma modalidade de uso capião, todos sabem, o uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, no qual aquele que exercer por 2 anos de forma ininterrupta e sem oposição posse com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro, e abandonou esse imóvel, o outro, utilizando para fins de moradia, pode adquirir a meação desse cônjuge. Então, suponhamos que 2 pessoas sejam casadas em um imóvel com essa metragem, 250 metros quadrados. Um dos cônjuges abandona o imóvel e o outro exerce a posse ininterrupta por 2 anos sem oposição desse imóvel. Pode esse cônjuge usucapi a meação daquele que abandonou o imóvel. Até aqui nenhum problema, só que chegou a seguinte situação no Superior Tribunal de Justiça. Mulher em situação de violência doméstica é obrigada a deixar o imóvel onde convivia com o agressor, justamente para proteger a sua integridade física. E vem o agressor depois em juízo e tenta usucapiar a meação da sua ex-companheira. E o STJ é muito claro ao dizer o seguinte: não se pode cogitar de abandono de lar para fins de usucapião por abandono de lar quando existente nos autos elementos de prova de violência doméstica contra a mulher. A RESP 1.843.643, relator ministro Luiz Felipe Salomão. Então vejam, se uma mulher é obrigada a deixar o imóvel para proteger a sua integridade física, é óbvio que o agressor não pode vir e usucapiar a meação dessa mulher que não teve outra alternativa. Caso assim fosse possível, haveria uma violação àquele princípio geral do direito que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, certo? E para encerrar a minha exposição aqui com vocês, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cobrança de aluguéis da Lei Maria da Penha. Como eu já disse aos senhores, o artigo 22 prevê as inúmeras medidas protetivas que obrigam o agressor, e dentre elas, o inciso 2, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Então, chegou até o Superior Tribunal de Justiça a seguinte situação, prestem bem atenção. Autor e vítima, agressor e mulher em situação de violência doméstica possuíam um imóvel de copropriedade, onde ambos residiam em conjunto. Esse homem praticou atos de violência doméstica e familiar contra essa mulher e foi afastado do lar por uma decisão judicial que decretou medidas protetivas de urgência em favor da mulher e em seu desfavor. Esse agressor, então, passa a cobrar aluguéis daquela mulher que permaneceu no imóvel de copropriedade do casal. Nós sabemos que no direito das famílias, quando não há uma situação de violência doméstica, o cônjuge que permanece no imóvel do casal pode ter de vir a pagar aluguéis para aquele cônjuge que saiu do imóvel. Isso é algo absolutamente pacífico e tranquilo. No entanto, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode o agressor cobrar aluguéis da mulher vítima de violência doméstica que permaneceu no imóvel do casal. Recurso especial 1.966.556, relator ministro Marco Aurélio Belize. Julgado bem recente, do finalzinho de 2022, perdão, do início de 2023, no qual
O Superior Tribunal de Justiça disse que se assim se admitisse a cobrança de aluguéis nesse caso, haveria um enriquecimento ilícito por parte do agressor, já que ele havia dado causa ao seu próprio afastamento do lar, certo? E com base também no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que é aquele capítulo da Constituição que trata sobre a dignidade dos membros da família e da proteção da família, o STJ reconheceu como indevida a cobrança desses aluguéis, certo? Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a comissão organizadora da Jornada Internacional de Direito, Jean Grey, e demais pessoas da comissão. Uma honra, uma satisfação para mim estar aqui novamente neste evento. Espero um dia poder estar, quem sabe, ao vivo com os senhores e com as senhoras, tratando das novidades em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Coloco-me à disposição de todos estes que ouvirem essa palestra a me mandarem uma mensagem no Instagram, @tim.3108 os números. Eu respondo absolutamente todo mundo por lá e espero que vocês tenham um profícuo evento, não só este na modalidade virtual, que é um evento introdutório, mas também e principalmente na Jornada Internacional de Direito em Gramado neste ano de 2024. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade.